Paz, irmãos, paz de Deus e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Shalom. Irmãos, ontem eu falei, Deus me deu de passar um assunto sobre a igreja de Esmirna. Hoje eu quero falar alguma coisa no mesmo livro de Apocalipse, certo? Devido aos acontecimentos que nós estamos vendo surgir aí. Então nós vamos falar hoje no mesmo capítulo, ou melhor, no capítulo 2 do mesmo livro, porém, até o do capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 15, ok? Capítulo 2, versículo 6 ao 15, né? Onde fala da igreja que estava em Éfeso, mas depois a gente entra nesse assunto aí, mas nós vamos fazer a leitura para o vídeo não ficar muito longo, ok, irmãos? Vamos lá. 2, versículos 6 ao 15. Vamos lá. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isto, diz o primeiro e o último, e o que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e a tua tribulação, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ontem nós já tínhamos lido um capítulo, esse mesmo capítulo, só que eu não falei a respeito da igreja de Éfeso, não é? A igreja de Éfeso, que está dentro do mesmo capítulo. E eu também não li até o 15 aqui, eu acho que eu li somente até o 10. Deixa eu ver aqui, irmãos. A Bíbliazinha é pequenininha e ela fechou. Mas já é o suficiente o que eu vou falar aqui, irmãos. Eu quero falar sobre os nicolaítas, né? Eu digo nicolaítas, tem um acento assim. Ontem eu já falei alguma coisa, Deus me deu de falar alguma coisa, mas para mim completar o assunto, para que fique mais bem entendido dentro dessa conexão que nós estamos vivendo hoje, desta profecia, porque ela está conectada. Ela está conectada. Essa profecia que aconteceu no passado, ela está conectada hoje, nos nossos dias atuais. Eu quero explicar bem claro o que eram os nicolaítas. Os nicolaítas eram pessoas que procuravam difundir ensinos, irmãos. Ontem eu não tive muita oportunidade, eu tive muitas perguntas, então hoje eu quero passar isso novamente de uma forma mais clara. Eles queriam difundir ensinos contrários ao verdadeiro evangelho. Eles queriam, com esse objetivo, o objetivo dessas pessoas que estavam com esses pensamentos era de corromper a igreja de Cristo, perverter o genuíno culto ao Senhor. Por isso que o significado de nicolaítas na Bíblia, irmãos, está relacionado ao fato de serem pedras de tropeço na igreja de Deus. Hoje, na atualidade, nós estamos vendo isso, pedras de tropeços dentro da igreja de Deus. E aonde correr? Eu quero dizer para vocês, aonde correr se as coisas estão se afunilando? Isso que dá para nós a entender. Estive agora há pouco conversando com um padre a respeito de algumas coisas que vocês já sabem. Eu fui até a igreja romana, não entrei porque estava acabando a missa. Não entraria, não teria problema algum, porque eu estou fazendo um trabalho investigativo bem apurado. Mas mesmo assim, tem algumas coisas que eu descobri que ainda não vou relatar aqui neste vídeo, ok? Realmente, o que eu identifiquei é que está tendo alguma coisa aí muito, muito perigosa, que está envolvendo não só uma denominação, mas muitas, e realmente nós estamos vivendo já o fim de todas as coisas. Eu quero dizer assim que não quero assustá-los, não é? Porém, eu posso dizer dentro dessa exortação que todo palco que está sendo formado
está sendo trabalhado para isso. Isso não quer dizer que eu vou marcar datas, como alguns profetas aí da internet aí que ficam falando bobagem que eu já vi. Profetas não da igreja que eu era, não, nem de outra, mas pessoas que estão surgindo aí com ideologias até satânicas, que nós temos que tomar cuidado também, viu, irmãos? Nós temos que estar na Bíblia. A Bíblia, irmãos, ela está sendo perseguida. Isso é, para eles, a Bíblia é uma pedra de tropeço. E eles querem fazer que você desacredite da Bíblia. Não é uma denominação, tá? É um grupo que está dominando já o sistema. E esse grupo já tomou a mente de vários. Então, até onde a gente vai, por exemplo, a gente tem que examinar. Eu estou indo num lugar e vou examinar a profundo. Porque se também não estiver de acordo com aquilo que eu sinto, da mesma forma que eu entro, eu saio. Porque o meu desejo mesmo, se eu pudesse, se eu tivesse recursos, era agregar esse povo de uma forma sem querer ter domínio ou presidência sobre eles, de forma alguma. Só posso fazer isso pela internet, mas a necessidade física é muito grande e é difícil de encontrar alguém que esteja, vamos dizer, eu não quero dizer que não tenha, mas as pessoas estão todas um pouco preocupadas, receosas, e eu também não quero tirar-lhes a razão, porque as coisas não é fácil, não é? Porém, esses nicolaítas são mencionados apenas 2 vezes no Novo Testamento, irmãos. 2 vezes apenas. No livro de Apocalipse, essas 2 passagens enfatizam a verdade de que Deus, irmãos, odiava as suas obras. Você pode dizer, mas Deus odeia? Sim, a palavra odeia em grego, eu não me lembro como é que é semóis, que quer dizer detesto, aborreço, odeio. Quem sabe grego aí deve lembrar, porque eu não tenho aqui a tradução. Então, é uma palavra que serve para 3 palavras, entende? Então, falar odeio quer dizer a mesma coisa que falar detesto, a mesma coisa. Deus odiava eles, porque estavam entrando com uma doutrina satânica, querendo satanizar a obra de Deus. É o que está acontecendo. A obra de Deus é Cristo, satanizar o povo, enganar o povo com doutrinas estranhas e levar o povo para caminhos da perdição. É o que mais Deus abomina, porque Deus ama o seu povo e Deus não se agrada que o povo dele seja enganado, irmãos. Pode ter certeza disso. E os nicolaítas, eles fizeram isso. Eu posso explicar o que eles faziam, mas eu acho que eu já falei ontem e não vou repetir, mas apenas aqui um segmento para nós entendermos melhor quem eram os nicolaítas e o que era a doutrina que eles ensinavam também. E os nicolaítas na Bíblia, irmãos, eles eram pessoas, um grupo que aparece a primeira vez em Apocalipse 2, versículo 6, né? Mas quando Jesus elogia a igreja, a de Éfeso, por odiar as obras dos nicolaítas, entretanto, irmãos, há uma coisa a seu favor. Quer dizer, Deus repreendeu, né, a igreja, mas porém Deus elogiou a igreja do Éfeso por odiar as obras dos nicolaítas. Então, entretanto, há alguma coisa em favor, porque disse o Senhor, você odeia as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quer dizer, eles poderiam ter alguma coisa errado, mas a principal, a base, eles não tinham errado, eles estavam firmes em Jesus Cristo. O pior é quando se troca Jesus Cristo, quando se nega Jesus Cristo, quando se deixa de pregar Jesus Cristo, irmãos, isso é algo terrível. E a segunda referência a respeito dos nicolaítas, irmãos, na Bíblia está registrada no mesmo capítulo 2 do livro de Apocalipse, porém, desta vez está mencionada na carta endereçada à igreja de Pérgamo, o Bérgamo, né? Porém, desta vez, irmãos, nós entendemos que eles estavam meio fora, porque o Senhor falou com eles, está escrito aqui, ó, no entanto, tenho contra ti algumas coisas, está escrito aqui em Apocalipse. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão e que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer carnes sacrificadas a ídolos e praticar também imoralidade sexual. De igual modo você também que se apegou aos ídolos, não é?
também aos ensinos dos nicolaítas estavam iguais. Então, o Senhor não se agradou deles, dessa igreja. Vocês observam que uma igreja o Senhor elogiou, a outra o Senhor estava um tanto incomodado, irritado, não é, irmãos? Diferentemente da carta que ele mandou para Éfeso, os cristãos de Pérgamo não receberam um elogio da parte do Senhor, mas, ao contrário disso, eles foram repreendidos pelo Senhor e toleraram ensinos dos nicolaítas. Nós não podemos tolerar, irmãos, e nós somos tratados como, quando nós não toleramos essas coisas, nós pregamos contra essa maldita teoria de ecumenismo, esse maldito pluralismo satânico, vou dizer bem claro mesmo, que é unir a igreja de Cristo com Belial. Aí eles falam que nós estamos com ódio, pois o próprio Deus aqui, irmão, estava com ódio dessa doutrina. E nós, como servos de Deus, por que não podemos ter ódio da doutrina? Não é dos discursos de ódio, porque o Senhor mesmo falou: uma coisa tenho a teu favor, que odeias a doutrina dos nicolaítas, das quais eu também odeio. Agora você vai dizer aí que eu estou espumando pela boca, porque você está percebendo que eu estou pregando algo que vai ferir o que você tem por integridade, vai ferir aquilo que você ama, o teu ego. Você ama a denominação, você ama o CNPJ, você ama aquele que adora templo. Você não ama o pobre, você não ama o necessitado, você não vai em busca do que está ferido. Você quer que o que está ferido que morra, você está pouco ligando. Você está querendo ver o teu ego, pois aqui o Senhor te diz, nesta palavra, Deus te fala por esta palavra. Olha o que Deus falou aqui. Ele odiava a doutrina dos nicolaítas. Que era isso. Queriam o seu próprio bem, queriam ser apreciados. Nem acreditavam que Jesus Cristo fora gerado pelo Espírito Santo. Então se apegavam a ensinos contrários. Por isso que a carta à igreja de Efésio e os cristãos de Pérgamo não receberam um elogio da parte do Senhor. Ao contrário disso, eles foram duramente repreendidos por tolerarem esses ensinos nicolaítas. E você está tolerando coisas erradas. Você tem tolerado coisas que contrariam a palavra de Deus. Você tem colocado homens como seres supremos, intermediários entre você e Deus. Você acha que se você não falar com aquele homem, você simplesmente está fora. Você idolatrou o teu ministério. Você fez com que eles se tornassem verdadeiros nicolaítas. E eu posso afirmar com exatidão que eram nicolaítas, na verdade, ao longo da história da igreja. Diferente de teorias que foram já apresentadas para tentar explicar a origem dos nicolaítas, eu tenho outro pensamento. Alguns entendem que os nicolaítas eram seguidor de um homem que chamava Nicolau, que era um prosélito da Antioquia, que foi designado diácono na igreja de Jerusalém. Você vê que saiu tudo de dentro de um ministério. No capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, que foi instituído os diáconos, irmãos. Essa interpretação foi defendida por Irineu de Pótifo. Hipólito, não é? Que era um servo de Deus que também existia naquela época. Tem que estudar isso daí. Entre o século II e o século III depois de Cristo. Já estavam as coisas tudo tomando um caminho diferente, né, irmão? Mas isso não podemos dizer com evidência, nem com uma... Não podemos ser objetivos nisso, porque não sabemos, né, irmão? Então, o que nós não sabemos, que nós temos desconfiança, nós ficamos em paz. Eu só coloco aquilo aqui que eu tenho certeza. Fiquei sabendo outras coisas hoje, porém, eu vou buscar da fonte oficial. Se eu descobrir, então, eu vou tomar outras providências. Mas o mais provável, é o que eu sempre falo, que muitos entendem assim, é que os nicolaítas faziam parte de uma seita gnóstica. Começaram a se infiltrar no meio dos cristãos e semearam seus ensinos heréticos. Irmão, é justamente isso que está acontecendo. O diabo, irmão, nesses últimos dias, ele discipulou, eu vou dizer discipulou, pessoas e colocou dentro de ministérios, de denominações, comprando
aqueles que são mais simples, com comida, com dinheiro, com isso, com aquilo, e depois foi tomando posse de lugares que não eram deles, entendeu? Isso acontece. Eu conheço pessoas que compraram o ministério. Você acha que é Deus que revelou alguma coisa? Aí vem com essa mentira, com essa hipocrisia que Deus revelou. Deus não revelou coisa nenhuma, você vendeu o ministério. Então a pessoa que vende o ministério, para mim é um mentiroso. Para mim é um falso profeta. Para mim é uma pessoa que está cheia do espírito contrário, seguindo o espírito do anticristo já, antes mesmo dele se manifestar em carne. Certo? Porque eles tinham objetivos. E para eles cumprir os seus objetivos, eles tinham que colocar os seus agentes. E o que nós vemos hoje? Agente de Satanás dentro de determinadas denominações, que eu não vou citar o nome, porque você vai achar que eu estou com raiva. Então, eu não citando o nome, agora você tem que procurar. Não adianta você só perguntar para mim, porque eu estou sendo bombardeado, irmão. Eu falo com pessoas particularmente no Zap. Se quiser perguntar, por isso que eu deixo meu Zap. Eu me sinto bombardeado, porque as pessoas entram aí me xingando, falando mal de mim, porque não estão estudando, porque não estão buscando, porque não estão indo atrás da verdade de Jesus Cristo, que é o único caminho que salva. Irmão, eu estou chegando a uma conclusão, sabe de quê? Vocês vão escandalizar, mas eu vou falar. Que não está tendo mais lugar nenhum, só mesmo se nós se reunir nas casas. Estou sendo sincero. Porque se tiver muito pouco, eu estou indo num lugar aqui que eu creio que não esteja. Mas isso não quer dizer também que eu vou 100%, eu vou examinar. Eu vou examinar, porque Deus me deu também o dom de Deus de pregar, irmão. Eu não preciso de ficar debaixo de mão de ninguém, eu vou ficar debaixo da mão do Senhor. Se tivesse um grupo que tivesse disposto, irmão, nós já ia se reunir já. Mas infelizmente eu estou aqui, irmão, longe, né? E não tem aqui tem pouca gente, espalhado. Eu não sou rico, porque se eu tivesse recursos, eu já ia nas casas dos irmãos visitar, aonde eu sei que estão em dúvidas, e ia pregar a doutrina do Senhor Jesus. E anular essa coisa de presidente, de vice-presidente, dessas coisas todas, e acabar com isso daí. Ia levantar ancião em tudo quanto era lado, pastor, presbítero, sei lá, e deixar eles pregando e anunciando. Desde o momento que eles seriam responsáveis pelas almas. E se eles pregar alguma coisa fora, irmão, fora da harmonia do evangelho, eles vão ter que dar conta diante de Deus. Isso não quer dizer que eu ia perder o contato deles, eu ia estar sempre junto, mas eu não seria presidente, vice-presidente ou criaria uma denominação, de forma alguma. Meu negócio é a alma, irmão, meu negócio é Jesus Cristo, meu negócio é ver você se salvar, enquanto tem gente falando que eu estou ganhando dinheiro aí na internet, esses mentirosos, falsos profetas, essas pessoas que falam isso. Teve um dos Estados Unidos aí que falou que eu estava ganhando dinheiro, mostrou até um cifrão. E, irmão, você nem sabe o que você está falando, irmão. Irmãos, vamos tomar bastante cuidado com esses falsos profetas que andam por aí mentindo, dizendo que é Deus que revelou, e Deus não revelou coisa nenhuma. Não tem nem vergonha na cara, irmão, perdoa a expressão. Parece que eu estou nervoso, mas eu tenho que falar aberto assim para vocês entenderem. Eu não vou descer o nível. Eu não estou falando mal de denominação. Eu estou falando de pessoas, irmão, que tomam a palavra de Deus e fazem delas negócio. Eu não posso admitir isso. Eu tenho que ser sincero. São pessoas como Balaão, irmão, lá no Antigo Testamento, que tentou conquistar pessoas através de fraude, de engano. Balaão fez isso, irmãos. Então nós sabemos, irmãos, que os nicolaítas, eles eram assim. Inclusive, o nome nicolaita em grego significa ele conquista pessoas. Então era um homem que conquistava, tinha palavras para conquistar. E hoje o povo, irmãos, o povo é um povo simples, é um povo carente, um povo que está passando necessidade, é um povo que está enfrentando luta. Então vem uma pessoa com um monte de promessa, se conquista. Se conquista. Mas é corrupto. Ele quer usar o púlpito da igreja para benefício próprio. Para ter então, sabe o que, irmãos? Para ter então poder sobre as pessoas. Ah, mas nós não ganhamos salário. Mentiroso, não ganha, mas tem outra forma de ganhar. Não ganha sou eu aqui. Que você fica falando que estou ganhando dinheiro na internet. Pelo amor de Deus. Bem que e se eu ganhasse, eu não estaria errado, porque o YouTube me dá esse direito de ter
colocar anúncio. Até agora mesmo, eu recebi um comunicado que se eu não colocar anúncio, meu canal não vai ser hackeado, não vai ser lançado para frente. Tive que colocar uns anúncios aí. Coisa que eu não gosto, porque eu sei que só de eu colocar anúncio, já tem gente que fica falando. Quando eu coloco um Pix ou alguma coisa que eu estou precisando para ir num lugar, já tem gente que fala. Mas para encher o bolso de gente para ir para algum lugar aí, gastar em hotel e comer, gastar 15 mil e 16 mil no restaurante, vocês não falam, vocês falam de mim. Eu não estou nervoso, mas parece que está nervoso. Está nervoso, está vendo? Está manifestando o que tem nele. Está manifestando a ousadia do Espírito Santo. Quando Davi viu o gigante Golias, você pensa que ele foi lá jogar florzinha no gigante? Ele pegou, foi uma pedra, não uma, pegou 5. Porque vocês não sabem, mas tinham 5 gigantes. Só um deles que foi lutar, que era o de Gate. E os outros eram irmãos dele, e talvez um era pai, não me lembro se era 3 irmãos e um pai, ou se eram os 4 irmãos, porque o rei dos idumeus era um deles, não é? E o rei dos idumeus, se você pegar a Bíblia e estudar, você vai ver que o rei dos idumeus ele era tão grande que até a cama dele era de ferro. Mas quando Davi pegou aquela pedra, irmão, ele soltou aquela pedra em nome do Senhor dos Exércitos. Aquela pedra já prefigurava Jesus Cristo e já derrubou aquele nicolaita do inferno, botou ele por terra. E se você crê nessa palavra, irmão, pode ter certeza que Deus vai dar força de nós lutar, irmão, porque nós somos da igreja de Cristo. Uma igreja que não tem CNPJ, uma igreja que não depende de federação, uma igreja que não depende de ser humano, uma igreja que depende apenas de Yeshua, de Jesus Cristo, de Deus. E é lógico que você vai me xingar, é lógico que você não vai gostar. O Senhor Jesus repreendeu a igreja de Pérgamo, né? Por aceitar pessoas que seguiam a doutrina de Balaão. Da mesma forma com que Balaão ensinava a Balaque lançar tropeços diante do povo dos filhos de Israel. Tais pessoas também buscavam o mal de Israel. Lançar tropeços. Vocês buscam lançar tropeços, vocês que estão aí na frente, dizendo que estão cuidando de rebanho, vocês lançam tropeços diante da igreja, com doutrinas pesadas, aonde que vocês não conseguem, nem vocês não cumprem. Bandos de mentirosos, pregadores de falsas mentiras, de falsas profecias, dizendo que Jesus Cristo não é a graça, que Jesus Cristo não é o motivo da salvação, que o motivo da salvação é a placa denominacional da sua igreja. Seu mentiroso, falso profeta, se não fosse Jesus Cristo, ninguém se salvaria. É Ele que salva, Ele que perdoa, Ele que tem a saúde, Ele que é a saúde das nações. Foi a sua morte que foi a obra de salvação. Foi a sua morte que deu para nós a vida. Aí você diz, a sua fé, se a fé tem que ser salvo por obra. É claro, você tem que estar na obra de Cristo. Você tem que estar ligado em Cristo. Ele é a obra. Se você estiver ligado em outra coisa que não é Cristo, você não tem obra nenhuma. Nem que você entregasse sua riqueza, seu corpo para ser queimado. De que adiantaria? O pregador é brabo. Eu não sou bravo, estou pregando a verdade. Você quer que o evangelho que eu prego para você, que está aí enganando o povo, seja como? Alisando você? Dizendo que você é um santinho? Você vai mandar eu para o inferno de qualquer jeito. Você não vai gostar. Você vai entrar aí e vai me difamar. Mas fica sabendo, em nome de Jesus Cristo, igreja de Jesus Cristo, acorda, desperta, abre os teus olhos, examine a Bíblia. Não vá atrás de conversa que não pode ler Escritura, que não pode estudar a Bíblia, não. Porque nós somos servos de Deus, nós não somos servos dos homens. Nós temos que entender que Cristo que morreu por nós e que ressuscitou no terceiro dia, não foi nenhum nicolaita, não. Hoje eles ocuparam cargos elevados e acham que são donos, pois fiquem sabendo que o Senhor Jesus está voltando. E ai daquele que pisar no pequenininho do Senhor, quantos que estão chorando, quantos que foram lançados fora, quantos que perderam a sua vida. Eu pergunto, quem que vai dar conta dessas almas? Você que está me visitando, ou que está vendo pela primeira vez, não fique pensando que eu estou nervoso. Mas de que você está falando que eu não estou entendendo? Eu queria escutar de Jesus Cristo. Eu estou falando justamente daqueles que não querem que eu fale de Jesus Cristo. E quero dizer para você que ainda não creu em Jesus Cristo, que só em Jesus Cristo, não pense que é em igreja nenhuma não. É Jesus Cristo. Você foi em algum lugar
se tiver alguma outra coisa, porque tem que fazer isso, porque tem que fazer aquilo para entrar no céu, e não tem que seguir Jesus Cristo ficou em segundo plano, nem se fala de Jesus Cristo mais na pregação de determinadas igrejas, só fica se abrindo porta. Você não quer que prega Jesus Cristo, tem que esperar revelar, tem que ser só revelação. E a Bíblia o que é? Não é revelação. Para você não é, a Bíblia é um livro qualquer, que não vale nada. Só que fique sabendo que Deus vai pedir conta. Deus vai pedir conta daquele e daquela que desprezou a Escritura, que jogou ela em segundo plano, que disse que a igreja que salva, que a sua igreja salva. Sua igreja não salva ninguém, irmão. Quem salva é Jesus Cristo. E você que não se encaminha em Jesus Cristo, não, para você ver para que lugar que você vai. É só Ele, eu também preciso dele. Eu não sou melhor do que você, não. Você pode falar o que você quiser de mim. Eu não sou melhor. Muito pelo contrário, eu posso até ser pior. Só que tem uma coisa, eu amo Jesus Cristo e vou defender Ele. Não adianta você vir aqui no meu canal, ou vir aonde for, defender esse ecumenismo do inferno e dizer dessa federação de Satanás, que é criada lá pelo Vaticano, que você já assinou, e você fica mentindo, seu mentiroso. Ainda fica soltando ata. Como é que pode uma coisa dessa? Eu escutei agora, será que uma irmã que estava num culto escutou há muito tempo atrás, que até levantou alguém lá do ministério, agradecendo que o CNPJ já estava lá em tal instituição, porque agora ia ser bom, e de repente eu acho que ele vazou demais, agora não fala mais, né? Eu sei até o nome dele, irmão, não vou falar aqui. E a pessoa que falou comigo não mentiu, não. É uma pessoa séria, justa, diante de Deus. Eu queria que vocês, que essas denominações não fizessem isso. Pense que é prazer meu pregar isso daqui, pense que eu tenho mágoa contra vocês. Muito pelo contrário. Estou falando mal da sua igreja. Estou falando mal do anticristo. Estou falando mal do Satanás que quer derrubar a tua alma. E você está torcendo tudo, porque você não entende nada. Nem a Bíblia não lê. Aí entra aqui falando coisa abobrinha, que não sabe nem o que está falando. Pelo amor de Deus, irmão. O que é isso? Ah, irmão, é nervoso. Eu não estou nervoso. Eu estou com ousadia, irmão. Queria que um irmão desse aí que fica me xingando ligasse para mim. Eu não ia brigar com você. Eu ia falar, onde é que está escrito isso? Você ia ter que me mostrar. Onde é que está escrito aquilo? Você ia ter que me mostrar. Onde é que está escrito isso outro? Você ia ter que me mostrar. Você não ia mostrar porque não está escrito em lugar nenhum. Foi coisa formada pelos nicolaítas que você segue. E você ainda bate palma para eles. Ó. Vai batendo palma, vai batendo palma. Deixa de dar glória a Deus. Deixa de dar glória a Deus. Deixa de amar Jesus Cristo. Ah, mas na minha igreja eu falo a igreja, mas eu amo Jesus Cristo. Você ama coisa nenhuma. Quando eu falo de Jesus Cristo, você fica nervoso. Você entra no meu canal dizendo que eu estou nervoso. Eu só preguei o evangelho aqui e falaram que eu estava nervoso. Eu não estou nem um pico nervoso, é o meu jeito. Sempre fui assim, espontâneo. Sempre. Uma pessoa entrou de manhã aqui, falou para mim passear com meus netinhos. Ah, o que é isso? Pelo amor de Deus. Você acha que eu não passeio, que eu fico só em casa? Está totalmente enganada. Eu já fui em muitos lugares, talvez mais do que você. Eu não quero me exaltar. Se eu for contar em todo lugar que eu já fui, você vai ficar assim, né? Talvez você só conhece seu bairro. Eu não conheço. Falta alguns países para mim conhecer na Terra. E não precisou eu ficar pegando dinheiro de igreja, não. Tá? E nem ficar gastando fortuna com dinheiro de ninguém. Foi Deus que tomava os caminhos sem eu pedir nada para ninguém. E eu ia fazer a vontade de Deus. E que Deus sempre me deu um tempinho para mim conhecer os lugares. Até esse lugar dos Estados Unidos aí, onde vocês estão falando aí, que nem na igreja não foi esse culto, tá? Esse lugar que foi o culto aí não é igreja, tá? Pelo menos quando eu fui aí não tinha isso aí. Deve ser um teatro, algum salão que eles alugaram. Com certeza. Deve ter dado comida para todo mundo, né? Com mais essa, né? Porque com comida vai todo mundo, né? Se falou que tem comida, vai todo mundo. Isso aí eu sei como é que é. O verdadeiro cristão não vai atrás do pão que perece. O Senhor Jesus estava pregando lá e o povo estava tudo lá. O Senhor Jesus percebeu, esse povo vem aqui porque eu já multipliquei o pão. Eu vou mudar o discurso. O Senhor falou diferente, eles não entenderam nada. Aquele que não comer do meu corpo, aquele que não tomar do meu sangue. Eles estavam pensando que era da carne, do sangue. Aí ficaram tudo assustados, foi saindo todo mundo, né? O que esse homem está falando? Claro, eles não entenderam nada, estavam tudo na carne. Quem está na carne, irmão, vai entender esse discurso aqui como um discurso de ódio. E não é. Esse discurso aqui é para tirar você das garras de Satanás. E se eu não brigar com ele, com o diabo, de cara a cara, eu não, a palavra que falar com ele, ele te segura. Você já viu o policial prender ladrão jogando florzinha? Não é assim não, irmão. O ladrão quer roubar a tua alma e precisa de enfrentar ele de cara a cara. E eu poderia simplesmente não pegar mais nada e acabar com isso.
Agora dizem vocês, paro ou continuo? Vocês que julguem. Eu posso parar, irmão. Se eu ver que ninguém escutou essa palavra, se eu ver que ninguém deu like, ninguém falou nada, eu vou parar mesmo. Sabe por quê? O que adianta eu ficar pregando aqui dia e noite, ensinando, e na hora que eu vou ver, 10 visualizações, 20. Pelo amor de Deus, meus amigos, meus irmãos do canal, me ajudem aí. Eu quero continuar ensinando Jesus Cristo. Não siga a doutrina do Nicolaita. Não obedeça a voz do lobo. Obedeça a voz de Jesus Cristo. Ele falou para você não estudar? Estuda. Ele falou para você não ler? Leia. Pesquise. Ele prega e você julga. Não é pecado nenhum. Tem uns aí que acham que é dono da cocada, irmão, só porque está morando nos Estados Unidos. Ah, irmão, pelo amor de Deus, eu podia estar morando aí também, se eu quisesse, irmão. Eu tenho passaporte vermelho, tenho cidadão, dupla cidadania. Tenho pessoas que me conhecem. Mas eu não quero nada disso, eu quero entrar no céu, eu não quero morar, é na Jerusalém celestial que vai descer do céu. Você quer morar onde? Do lado da casa do teu cooperador, do teu ancião? Fica lá. Deus que tenha misericórdia de você e dele, porque senão você vai perder tua alma. Jesus Cristo é o único que salva. Põe isso na tua cabeça. Deus seja sempre glorificado. Amém e amém.